Por favor, ajudem minha filha. Essas eram as palavras daquela mãe desesperada. Mas naquele aeroporto lotado de São Paulo, uma criança agonizando valia menos que o bilhete de primeira classe que as pessoas seguravam nas mãos. Ninguém parava, ninguém ajudava. Todos apenas filmavam. E quando um homem finalmente decidiu agir, ele não imaginava que aquele gesto mudaria sua vida para sempre. Ele era milionário, ela era professora. Ele ia para a Europa fechar negócio de 50 milhões de reais. Ela ia visitar os pais que não via há 2 anos. Mas o destino tinha outros planos. E tudo começou com uma criança desmaiando no chão frio de um aeroporto. Se você quer saber como um voo perdido pode se transformar na maior história de amor, fique até o final. Porque o que aconteceu depois ninguém esperava. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A tarde caía sobre o Aeroporto Internacional de Guarulhos com aquela agitação típica de uma quarta-feira. Centenas de pessoas corriam entre portões de embarque, arrastando malas, verificando celulares, vivendo suas vidas apressadas. No meio daquela multidão, Fernanda Silva segurava a mão de sua filha Yara com força, como se soltá-la significasse perdê-la para sempre. Fernanda tinha 27 anos, mas as olheiras profundas e as mãos calejadas de tanto trabalho faziam parecer ter mais. Seu vestido simples, lavado tantas vezes que a cor já desbotara, contrastava com as roupas de grife das pessoas ao redor. A mala que carregava era velha, com rodinhas quebradas, obrigando-a a arrastá-la pelo chão. Mas nos olhos dela havia algo que dinheiro nenhum podia comprar: esperança. Yara, sua filha de 9 anos, estava sentada no chão frio ao lado da mãe. Era uma menina pequena para a idade, com tranças mal feitas que Fernanda havia arrumado às pressas naquela manhã. Usava um vestidinho rosa que já estava pequeno, mas ainda era o mais bonito que tinha. Nos olhos grandes e escuros havia um brilho de inteligência que chamava a atenção. Era daquelas crianças que fazem perguntas profundas demais para a idade. Mais cedo, professora disse que nuvem é água flutuando, mãe. Como a água flutua? Fernanda sorriu cansada, acariciando o rosto da filha. Você pergunta cada coisa, Yara. Quando chegarmos na casa dos vovôs, você pode perguntar para o vovô. Ele sabe tudo de ciência. Era a primeira vez em 2 anos que conseguiriam visitar os pais de Fernanda no Rio de Janeiro. 2 anos juntando cada centavo, abrindo mão de tudo que não fosse absolutamente necessário. 2 anos trabalhando dupla jornada como professora de manhã e fazendo faxinas à noite. Tudo para comprar 2 passagens de avião e levar a filha para ver os avós que ela tanto amava. O painel eletrônico piscou. Voo atrasado. Mais 45 minutos de espera. Fernanda suspirou e verificou a carteira. R$ 67 e algumas moedas. Era tudo que tinha até o fim do mês. Precisava fazer durar. Mãe, estou com sede. Fernanda olhou para o preço da água no quiosque mais próximo. R$ 8. Quase suspirou de novo, mas sorriu para a filha. Toma, amor. Compra uma aguinha. E guarda o troco direitinho, tá? Yara pegou a nota de R$ 10 e saiu andando devagar. Fernanda notou que a filha estava mais lenta que o normal, mas imaginou que fosse o cansaço da viagem. Haviam acordado às 4 da manhã para pegar 2 ônibus até o aeroporto. Enquanto esperava, Fernanda não percebeu que estava sendo observada. Do outro lado do saguão, no lounge VIP separado por paredes de vidro, Marcos Almeida verificava o relógio pela 5ª vez em 10 minutos. 35 anos, 1,85 m de altura. Ombros largos sob um terno italiano de 3.000 euros. O relógio suíço, no pulso, valia mais que um carro popular. Os sapatos ingleses, feitos sob medida, brilhavam mesmo sob a luz artificial do aeroporto. Mas se alguém olhasse além da roupa cara e da postura confiante, veria algo diferente nos olhos castanhos escuros de Marcos. Uma tristeza, um vazio. Como se todo aquele sucesso, todo aquele dinheiro, todo aquele poder não significassem absolutamente nada. Marcos, pelo amor de Deus, foca. A voz irritada do sócio Pedro Salazar cortou seus pensamentos. Os alemães não vão esperar. 50 milhões de reais, cara. 50 milhões.
É o maior contrato da nossa história. Pedro era 3 anos mais velho, cabelos já grisalhos nas têmporas, olhos calculistas de quem via o mundo apenas em números. Usava terno tão caro quanto o de Marcos, mas nele parecia apenas uma fantasia. Não combinava com a avareza que transparecia em cada gesto. Eu sei, Pedro. Eu sei. Marcos voltou a olhar o celular, verificando e-mails que não tinham importância alguma, apenas tentando preencher o vazio que sentia no peito havia anos. Foi então que seu olhar passou casualmente pelo vidro que separava o lounge VIP do saguão comum, e ele a viu. Fernanda estava de pé, olhando na direção onde a filha havia ido comprar água. Havia algo nela. Talvez fosse a postura digna, apesar das roupas simples. Talvez fosse a forma como segurava aquela mala quebrada sem demonstrar vergonha. Ou talvez fosse simplesmente a forma como o sol da tarde, entrando pelas janelas enormes do aeroporto, iluminava seu rosto criando um halo dourado. Marcos piscou. Voltou a olhar. Sentiu algo estranho no peito. Algo que não sentia há muito tempo. E então, como se o universo conspirasse, Yara voltou cambaleando. Mãe! Mãe! Estou com muito frio. Fernanda virou-se alarmada. Frio? Filha, está calor aqui. Mas quando tocou a testa de Yara, gelou. A pele da menina estava completamente fria. Suor escorria pela testa pequena. Os lábios começavam a ficar com um tom roxeado. Yara? Yara, olha para a mãe. O que você está sentindo? Tudo está girando. A garrafa de água caiu das mãos de Yara e rolou pelo chão. A menina levou a mão ao peito. Mãe, meu coração está batendo esquisito. E então, diante dos olhos horrorizados de Fernanda e de dezenas de pessoas ao redor, Yara desabou. O corpo pequeno bateu no chão de mármore com um som que ecoou pelo saguão inteiro. Fernanda gritou e caiu de joelhos ao lado da filha. Yara! Yara, acorda! Yara! As pessoas pararam, formaram um círculo, tiraram celulares e começaram a filmar. Mas ninguém se aproximou. Ninguém ajudou. Por favor! Fernanda gritava, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, alguém me ajuda, minha filha! Alguém me ajuda! Uma funcionária do aeroporto correu até elas. Senhora, já chamei a ambulância. Eles estão vindo. Quanto tempo? Fernanda segurava Yara nos braços, a menina completamente mole, inconsciente. Quanto tempo até eles chegarem? A funcionária hesitou. Com o trânsito, talvez 40 minutos. 40 minutos! Fernanda olhou para a filha. Os lábios de Yara estavam cada vez mais roxos. A respiração fraca, quase imperceptível. Ela não tem 40 minutos. Foi quando uma mulher de jaleco branco parou ao lado delas. Era uma médica que estava de passagem, pegando seu próprio voo. Ajoelhou-se, examinou Yara rapidamente, verificou o pulso, as pupilas, colocou o ouvido no peito da menina. Quando levantou o rosto, estava pálida. Inclinou-se para Fernanda e sussurrou baixo, para não alarmar ainda mais, mas com urgência clara na voz. Senhora, sua filha está em arritmia cardíaca severa. Pelos sintomas, ela tem no máximo 20 a 30 minutos antes de uma parada completa. Ela precisa de hospital. Agora. Fernanda sentiu o mundo desabar. 20 minutos. Sua filha tinha 20 minutos de vida. E a ambulância estava a 40 minutos de distância. A médica tirou um cartão do bolso e entregou. Me liga se precisar de qualquer coisa. Mas agora, procure ajuda. Rápido. Meu voo está saindo. Eu preciso ir. E ela se foi, deixando Fernanda sozinha com a filha morrendo nos braços, cercada por dezenas de pessoas que apenas assistiam como se fosse um filme. Fernanda olhou para o relógio na parede. 14 horas e 37 minutos. O relógio de Yara começou a contar. Do outro lado do vidro, Marcos havia se levantado. Estava vendo tudo. O desespero daquela mãe, a criança desacordada, as pessoas filmando ao invés de ajudar. E então aconteceu algo que ele não esperava. Por uma fração de segundo, quando olhou para Fernanda segurando aquela criança, não foi ela que viu. Foi sua própria mãe, 28 anos atrás, na fila do hospital público, segurando ele com 7 anos ardendo em febre, implorando por ajuda que demorava horas para chegar. Marcos piscou.
A imagem sumiu, mas algo dentro dele havia quebrado. Sua mão foi automaticamente ao bolso do paletó. Tocou o terço que sempre carregava ali, o terço da mãe. A única herança que ela deixou quando morreu 5 anos atrás. Marcos. Pedro estava falando ao celular. O jato particular está pronto. Vão decolar em 15 minutos. Precisamos ir. Agora. Mas Marcos não estava ouvindo. Estava olhando para aquela mulher. Para aquela criança. E então, sem pensar, sem calcular, sem fazer a matemática fria que sempre fazia em sua vida de negócios, Marcos Almeida tomou a decisão que mudaria tudo. Vá na frente, Pedro. O quê? Pedro virou-se incrédulo. Como assim, vá na frente? Marcos já estava caminhando em direção à saída do lounge. Pega o jato. Vai para a Alemanha. Eu encontro vocês lá. Marcos! Pedro gritou. São 50 milhões de reais. 50 milhões. Os alemães não vão esperar. Se você não estiver lá, eu disse que vou estar lá. Marcos nem olhou para trás. Apenas prosseguiu. Atravessou a porta do lounge. Seus sapatos caros batiam no chão de mármore. As pessoas se afastavam automaticamente diante de sua presença, daquela aura de poder e dinheiro que emanava dele. Mas naquele momento, Marcos não se sentia poderoso. Sentia-se como um menino de 7 anos, ardendo em febre, sendo carregado por uma mãe desesperada. Ele parou na frente de Fernanda e disse as palavras que dariam início a tudo. Meu carro está aqui. Posso levá-las ao hospital. Agora. Fernanda ergueu os olhos, embaçados pelas lágrimas, e viu um homem desconhecido parado à sua frente. Terno caro, postura confiante, olhos determinados. Por um segundo, seu instinto de mãe solteira a fez hesitar. Não conhecia aquele homem. Como podia confiar nele com sua filha? Mas então olhou para Yara, os lábios cada vez mais roxos, a respiração cada vez mais fraca, e soube que não tinha escolha. Não tinha tempo para dúvidas. Por favor. A voz de Fernanda saiu quebrada. Por favor, me ajude. Marcos se abaixou e com cuidado extremo pegou Yara nos braços. A menina era leve demais, pequena demais. Parecia frágil como um passarinho ferido. Vamos. Agora. Ele começou a correr. Fernanda pegou as 2 malas e correu atrás dele, tropeçando nos próprios pés. O coração disparado, as lágrimas ainda escorrendo. As pessoas abriam caminho. Alguns ainda filmavam. Ninguém ofereceu ajuda além daquele estranho de terno caro. Marcos atravessou o saguão em passadas largas, Yara segura em seus braços. Passou pelas portas automáticas. O ar quente da tarde bateu em seus rostos. Um BMW preto, reluzente, último modelo, estava estacionado na área VIP. Um motorista uniformizado imediatamente abriu as portas traseiras. Hospital Santa Cruz. Marcos depositou Yara no banco de trás com cuidado. Fernanda entrou atrás, puxando a filha para seu colo novamente. Rápido, Augusto. É vida ou morte. O motorista, um homem de meia idade com cabelos grisalhos, nem questionou. Pisou no acelerador. O carro saiu em disparada. Fernanda segurava Yara contra o peito, cantarolando baixinho uma canção de ninar que costumava cantar quando a filha era bebê. Dorme, dorme, meu anjinho, dorme que a mamãe está aqui. Mas a voz saía entrecortada pelos soluços. Marcos estava no banco da frente, mas virou-se para trás. Qual o nome dela? Yara. Fernanda limpou as lágrimas com as costas da mão. Ela se chama Yara. Yara. Marcos repetiu o nome, gravando-o. É um nome lindo. Ela vai ficar bem. O Hospital Santa Cruz tem os melhores cardiologistas do país. Fernanda o olhou. Cardio. Como o senhor sabe que é do coração? Marcos hesitou. Então respondeu com voz mais baixa, mais humana. Os lábios roxos, a palidez, o suor frio. Minha mãe... Eu conheci esses sintomas quando criança. Ela reconheceu qualquer coisa. E o carro continuou cortando o trânsito de São Paulo. O Hospital Santa Cruz ficava a 20 minutos do aeroporto em condições normais. Mas aquele não era um trajeto normal. Augusto dirigia como se estivesse em uma pista de corrida, desviando de carros, acelerando em cada brecha. Fernanda abraçava Yara, rezando baixinho.
Marcos mexia no celular, já ligando para o hospital, avisando que chegariam com emergência cardíaca. Foi durante aquele trajeto, naqueles 15 minutos de tensão absoluta, que algo estranho aconteceu. Marcos olhou pelo retrovisor para verificar como Yara estava. E viu Fernanda. Realmente viu. Viu a força daquela mulher. A forma como segurava a filha com tanta determinação, como se pudesse, apenas com a vontade, mantê-la viva. Viu o amor puro, incondicional, que emanava dela. E viu também a dignidade. Mesmo em desespero, mesmo em lágrimas, havia algo nela que não se curvava. Fernanda sentiu o olhar dele e ergueu os olhos. Por um segundo, seus olhares se encontraram pelo retrovisor. E Fernanda viu algo que não esperava ver nos olhos de um homem rico e poderoso. Viu compaixão genuína, viu dor antiga, viu humanidade. Como a senhora se chama? Marcos perguntou, precisando preencher aquele silêncio tenso. Fernanda. Fernanda Silva. Marcos. Marcos Almeida. Ele fez uma pausa. Sua filha vai ficar bem, Fernanda, eu prometo. Fernanda quis acreditar. Quis tanto acreditar. O carro freou bruscamente. Haviam chegado. O Hospital Santa Cruz era uma construção imponente, moderna, toda em vidro e concreto. Jardins perfeitamente cuidados cercavam a entrada. Uma fonte ornamental jorrava água cristalina. Tudo ali gritava luxo, dinheiro, exclusividade. Fernanda sentiu o estômago afundar. Aquele não era um lugar para pessoas como ela. Mas não havia tempo para pensar nisso. Marcos já estava fora do carro, abrindo a porta traseira, pegando Yara novamente nos braços. Vamos! As portas de vidro se abriram automaticamente. O ar-condicionado os recebeu. O chão era de mármore italiano, tão polido que refletia como espelho. Quadros caros decoravam as paredes. Música suave tocava pelos alto-falantes. Mais parecia um hotel 5 estrelas que um hospital. Senhor Almeida! A recepcionista, uma mulher loira de jaleco impecável, levantou-se imediatamente. Já avisei o Dr. Henrique, ele está a caminho. Como mágica, 2 enfermeiros apareceram com uma maca. Marcos depositou Yara ali. A menina estava pálida, os lábios quase completamente roxos agora. Fernanda segurou a mãozinha da filha. Não, eu preciso ir junto. A senhora vai poder vê-la logo. Uma enfermeira segurou o braço de Fernanda com gentileza, mas firmeza. Os médicos precisam trabalhar. Por favor, venha comigo para o cadastro. Não. Fernanda tentou seguir a maca. Eu preciso ficar com minha filha. Fernanda. A voz de Marcos, calma mas firme, a fez parar. Deixe os médicos trabalharem. Eles vão salvá-la. Eu estarei aqui com você. E havia algo naquela voz, naqueles olhos, que fez Fernanda confiar. Tremendo, viu a maca com sua filha desaparecer por portas duplas. A enfermeira a levou até o balcão de recepção. Nome completo da paciente, data de nascimento, endereço. Fernanda respondia mecanicamente, a mente ainda naquelas portas por onde Yara havia sumido. E então veio a pergunta que ela temia. Convênio médico. Fernanda fechou os olhos. Eu não tenho convênio. A digitação da recepcionista parou. Um silêncio constrangedor caiu sobre o balcão. A consulta emergencial custa R$ 500. Isso é apenas a consulta inicial. Os exames e procedimentos serão cobrados separadamente. R$ 500. Fernanda tinha R$ 67 na carteira. R$ 67 que precisavam durar até o fim do mês. R$ 67 que eram tudo o que tinha no mundo. As palavras saíam difíceis. Eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu trabalho. Eu posso pagar em parcelas. Eu posso fazer faxina aqui no hospital. Eu posso... Por favor. A voz quebrou. Por favor, não deixem minha filha morrer. A recepcionista desviou o olhar, claramente desconfortável. Senhora, eu preciso falar com a administração sobre... Coloque tudo na minha conta. A voz de Marcos veio atrás de Fernanda. Tudo. Consulta, exames, internação, medicamentos, cirurgia se for necessário. Tudo. Ele colocou um cartão preto sobre o balcão. Um cartão black, sem limite. A recepcionista o pegou com reverência.
Sim, senhor Almeida, imediatamente. Marcos tocou o ombro de Fernanda. Vem. Vamos esperar na sala VIP. Mas eu não posso aceitar isso. Fernanda virou-se para ele. Lágrimas escorrendo novamente. Eu não conheço o senhor. Não posso deixar o senhor pagar. Pode e vai. Marcos falou com uma gentileza que contrastava com a firmeza. Cuide da sua filha. O dinheiro não importa agora, mas importa sim. Fernanda olhou ao redor. Viu o luxo, a opulência. Viu a distância entre o mundo dela e o mundo dele. Por que está fazendo isso? O senhor nem me conhece. Marcos ficou em silêncio por um momento. Então, pela primeira vez desde que se conheceram, deixou a máscara cair. Porque eu tive uma mãe que um dia estava exatamente onde você está agora, sozinha, desesperada, com o filho morrendo nos braços, e alguém a ajudou. Alguém salvou minha vida quando ela não tinha como pagar. Ele olhou fundo nos olhos de Fernanda. Estou apenas pagando para frente. Fernanda não conseguiu segurar. Desabou em lágrimas. E Marcos, sem pensar, a abraçou. Ali no meio daquele hospital de luxo, um empresário milionário abraçava uma professora pobre que acabara de conhecer. E pela primeira vez em 5 anos, desde que sua mãe morrera, Marcos sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. O celular dele tocou. Era Pedro. Marcos, onde você está? Os alemães estão... Atende depois, Pedro. Marcos desligou, mas o telefone tocou novamente. E novamente. E novamente. Até que Marcos atendeu. O quê? Marcos, você ficou louco? A voz de Pedro estava histérica. O jato já foi. Os alemães estão furiosos. 50 milhões de reais indo pelo ralo porque você decidiu brincar de herói? Não estou brincando de nada. Marcos falou entre dentes. Arranja outro voo comercial, eu encontro vocês lá. Quando, Marcos? A reunião é amanhã às 9 da manhã, assim que a criança estiver estável. Marcos olhou para Fernanda, que estava sentada agora, mãos entrelaçadas, rezando baixinho. Eu vou. Mas não agora. Pedro ficou em silêncio. Então disse, com uma voz diferente, calculista. Você está interessado nela. Na mulher. Marcos gelou. Do que você está falando? Você ouviu? Pedro quase ria. Meu Deus, Marcos, você jogou 50 milhões fora por uma mulher que acabou de conhecer? Cuidado com o que vai dizer, Pedro. Tá bom. Pedro mudou o tom rapidamente. Desculpa, eu só... Olha, vou resolver o voo comercial, mas você precisa estar lá amanhã. Precisa. Vou estar. Marcos desligou e voltou para onde Fernanda esperava. Meia hora se passou. 45 minutos. 1 hora. Fernanda estava paralisada na cadeira, olhando fixamente para as portas por onde Yara havia sumido. Marcos sentou-se ao lado dela em silêncio. Não tentou fazer conversa. Apenas ficou ali, presente. Finalmente as portas se abriram. Um médico de jaleco branco, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada, saiu. Doutor Henrique Castellani, dizia o crachá. Familiares de Yara Silva. Fernanda saltou da cadeira. Eu sou a mãe, como ela está? O médico sorriu. Um sorriso cansado, mas aliviado. Ela está estável. Foi uma arritmia cardíaca severa. Conseguimos reverter, mas ela está inconsciente ainda. Precisamos fazer exames mais detalhados para entender a causa. Ela vai viver? Fernanda mal conseguia respirar. Ela vai sim. O doutor Henrique colocou a mão no ombro dela. Sua filha é forte e chegou a tempo. Mais 10 minutos e talvez não pudéssemos fazer nada. Fernanda desabou. Literalmente. As pernas falharam. Marcos a segurou antes que caísse. Obrigada. Fernanda chorava. Obrigada, Deus. Obrigada. Vamos interná-la para observação e exames. O médico olhou para Marcos. Vou pedir o pacote completo. Ressonância, eletrocardiograma avançado, exames genéticos. Faça tudo o que for necessário. Marcos concordou. Os custos serão significativos. Eu sei. Faça. O médico acenou e voltou para dentro. Fernanda virou-se para Marcos. Como eu vou te agradecer? Como eu vou pagar tudo isso? Você não vai. Marcos falou com simplicidade. Você só vai cuidar da sua filha. Isso é tudo que importa. E foi naquele momento,
com os olhos vermelhos de tanto chorar, o coração ainda disparado de medo, que Fernanda Silva olhou para Marcos Almeida e pensou: quem é esse homem? E por que sinto que minha vida nunca mais será a mesma? 2 horas se passaram. Fernanda foi autorizada a ver Yara por alguns minutos. A menina estava em um quarto privativo, cercada por monitores que apitavam suavemente, mostrando batimentos cardíacos, pressão, saturação de oxigênio. Ainda inconsciente, mas viva, respirando. Fernanda segurou a mãozinha pequena e chorou de alívio. Yara, meu amor, a mamãe está aqui, você vai ficar boa. Eu prometo. Beijou a testa da filha e voltou para a sala de espera, o coração um pouco mais leve. Marcos estava ao telefone, andando de um lado para o outro. Sim, Pedro. Voo das 23 horas. Chego em Frankfurt às 14 horas. Tenho tempo de chegar na reunião. Uma pausa. Sim, eu sei o quanto está em jogo. Desligou e guardou o celular. Voltou para onde Fernanda esperava. Ela olhou para ele com olhos inchados, mas gratos. Você vai embora. Não era uma pergunta. Era uma constatação. E havia algo na voz dela, um tom quase de decepção. Preciso. Marcos sentou-se ao lado dela. Tenho uma reunião importante em Frankfurt. Muito importante. Mas só vou porque sua filha está estável agora. Fernanda concordou, envergonhada de ter sentido aquele aperto no peito. Claro, você já fez tanto. Mais do que eu poderia sonhar. Silêncio caiu entre eles. Não era um silêncio desconfortável. Era carregado de algo não dito, algo que pairava no ar. Para onde vocês iam? Marcos quebrou o silêncio. No aeroporto, antes de tudo isso. Rio de Janeiro. Fernanda sorriu triste. Visitar meus pais. Faz 2 anos que não os vejo. Juntei dinheiro esse tempo todo para as passagens. Era o presente de aniversário da Yara. Ela faz 10 anos semana que vem. E o pai dela? Marcos perguntou, então se arrependeu imediatamente. Desculpa. Não é da minha conta. Tudo bem. Fernanda encolheu os ombros. Ele nos deixou quando descobriu que eu estava grávida. Disse que não estava pronto para ser pai. Nunca mais o vi. Sinto muito. Eu não. Fernanda ergueu o queixo com orgulho. Yara é a melhor coisa que me aconteceu. Prefiro criá-la sozinha com amor do que com um pai que não a quer. Marcos olhou para ela com admiração. Você é forte. Não tenho escolha. Fernanda riu sem humor. Quando você é mãe solteira e pobre, ou você é forte, ou você afunda. Antes que Marcos pudesse responder, as portas da entrada se abriram bruscamente. Pedro Salazar entrou como um furacão, o terno amarrotado, os cabelos despenteados, o rosto vermelho de raiva. Marcos! Ele atravessou o saguão em passadas largas. Você não atende mais celular agora? Marcos se levantou tenso. Pedro, o que você está fazendo aqui, tentando salvar nossa empresa, já que você resolveu virar santo? Pedro estava alterado, voz alta demais para um hospital. Tive que remarcar tudo. Tudo. Os alemães estão furiosos. Quase cancelaram a reunião. Já disse que vou estar lá. Marcos falou entre dentes, consciente de Fernanda ouvindo tudo. Peguei voo para hoje à noite. Pedro finalmente notou Fernanda. Olhou para ela de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado. Então é por causa dela? A favelada? Marcos avançou. Cuidado. Pedro levantou as mãos em rendição, mas os olhos ainda eram frios. Tá. Desculpa. Ele respirou fundo, recompondo-se. Olha, eu entendo. Você quis ajudar, muito nobre, mas você já fez sua parte. Pagou os custos. Agora vamos. Eu vou quando a criança estiver realmente estável e os pais dela saberem o que aconteceu. Os pais? Pedro piscou. Pensei que ela fosse mãe solteira. Fernanda se levantou ofendida. Meus pais. No Rio de Janeiro. Eu preciso ligar para eles. Ah! Pedro deu um sorriso falso. Claro. Use o telefone do hospital. É mais barato que celular. Havia veneno naquelas palavras. Fernanda sentiu, mas não respondeu. Apenas assentiu e foi em direção à recepção. Assim que ela se afastou, Pedro se virou para Marcos. Sério?
Você está interessado nela? E se eu estiver? Marcos cruzou os braços. Marcos, meu amigo. Pedro colocou a mão no ombro dele. Você acabou de sair de um divórcio traumático. Está vulnerável. Mas essa mulher, ela é de outro mundo. Vocês não têm nada em comum. Talvez seja exatamente por isso que ela é interessante. Marcos tirou a mão de Pedro do ombro. Ela é real, Pedro. Genuína. Quando foi a última vez que conhecemos alguém assim? Pedro revirou os olhos. Você vai se cansar dessa fantasia em 2 semanas. Mas tudo bem. Enquanto isso, eu preciso que você mantenha o foco. 50 milhões, Marcos. Pensa no que podemos fazer com 50 milhões. Eu sei, então vamos agora. Pedro olhou o relógio. Se sairmos agora, pegamos o voo. Amanhã fechamos o contrato. E você esquece essa professora e volta para o mundo real. Marcos hesitou. Olhou para onde Fernanda estava, ao telefone, explicando para os pais o que havia acontecido. Olhou para as portas onde Yara estava internada. Olhou para Pedro. Vou ficar até ela falar com os médicos sobre o tratamento. Depois eu vou. Pedro suspirou dramaticamente. Tá bom. Eu vou na frente. Resolvo os alemães. Mas você tem que estar lá amanhã, Marcos. Tem que estar. Vou estar. Prometo. Pedro acenou e saiu, mas não antes de lançar um último olhar para Fernanda. Um olhar calculista. Um olhar que dizia que ele via ali não uma pessoa, mas um problema a ser resolvido. Fernanda voltou, os olhos vermelhos de novo. Contei para meus pais. Eles estão desesperados querendo vir para cá, mas não têm dinheiro para a passagem e eu mando buscar eles, Marcos disse. Meu motorista pode ir até o Rio trazer eles de volta. Não. Fernanda balançou a cabeça. Você já fez demais. Demais. Eu não posso continuar aceitando caridade. Não é caridade, Fernanda. Marcos segurou as mãos dela e ficou surpreso com a própria coragem de fazer aquilo. É empatia. É humanidade. E você faria o mesmo se pudesse. As mãos dela eram pequenas, calejadas de tanto trabalho, mas quentes. Marcos sentiu uma corrente elétrica subir pelos braços. Fernanda sentiu também. Seus olhos se encontraram. E por 3 segundos que pareceram uma eternidade, o mundo desapareceu. Foi Fernanda quem afastou as mãos primeiro, constrangida. Obrigada. Muito obrigada. Antes que Marcos pudesse responder, o Dr. Henrique voltou, uma pasta de exames nas mãos. O rosto estava sério. Sério demais. Precisamos conversar. Sobre o diagnóstico de Yara. Os 3 foram para uma sala de consulta privativa. Móveis de madeira nobre, cadeiras de couro, diplomas na parede. O médico sentou-se atrás da mesa e abriu a pasta. Fizemos todos os exames preliminares e descobrimos a causa das arritmias. Ele respirou fundo. Yara tem cardiomiopatia hipertrófica. É uma condição genética onde o músculo do coração cresce de forma anormal. Isso causa arritmias, desmaios e, se não tratado, pode levar à morte súbita. Fernanda ficou branca. Morte súbita? Mas tem tratamento. O médico se apressou em dizer. Yara precisa de uma cirurgia corretiva. Vamos fazer uma miectomia septal. Remover parte do músculo cardíaco hipertrofiado. É uma cirurgia complexa, mas temos excelentes taxas de sucesso. E o custo? Marcos perguntou, vendo que Fernanda não conseguia falar. O Dr. Henrique hesitou. A cirurgia custa R$180 mil. Com os medicamentos pré- e pós-operatórios, internação e acompanhamento, estamos falando de aproximadamente R$200 mil. 200 mil? Fernanda repetiu, a voz morta. 200 mil reais. Era o equivalente a 5 anos de salário dela. 5 anos trabalhando sem gastar um centavo sequer. Era impossível. Absolutamente impossível. Quando ela precisa fazer essa cirurgia? Marcos perguntou. Idealmente, nas próximas 2 a 3 semanas. O médico fechou a pasta. Quanto mais cedo, melhor. Fernanda estava paralisada. 200 mil reais. Sua filha ia morrer porque ela não tinha 200 mil reais. Marcos abriu a boca para dizer que pagaria, mas o celular dele tocou. Era o alarme. Horário de ir para o aeroporto. Se não saísse agora, perderia o voo. Perderia a reunião.
Perderia 50 milhões de reais. Ele olhou para Fernanda, olhou para o celular, olhou para o médico e tomou uma decisão. Doutor, agende a cirurgia. Vou transferir o valor necessário amanhã mesmo da Alemanha. Fernanda virou-se para ele, chocada. Marcos, não. Não posso aceitar isso. São 200 mil reais. Eu sei quanto é. E eu vou pagar. Marcos falou com firmeza. Sua filha vai ter essa cirurgia, Fernanda. Isso não é negociável. Mas eu nunca vou conseguir te pagar de volta. Nunca. Não estou pedindo para pagar de volta. Marcos se levantou. O médico saiu discretamente, deixando-os sozinhos. Estou pedindo apenas que você cuide da sua filha e a veja crescer saudável. Esse é todo o pagamento que preciso. Por quê? Fernanda também se levantou, lágrimas escorrendo. Por que está fazendo isso por pessoas que nem conhece? Porque quando olho para você, vejo minha mãe, Marcos admitiu. Quando olho para Yara, vejo a mim mesmo. E lembro de como foi aterrorizante estar naquela posição. Não quero que vocês passem pelo que passamos. Fernanda não conseguiu segurar. Abraçou Marcos. Não foi um abraço calculado ou constrangido. Foi puro, desesperado, agradecido. Marcos retribuiu, sentindo o corpo dela tremer de choro contra o seu. E naquele abraço, algo mudou. Algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir, mas que ambos sentiram. Uma conexão, uma química, algo impossível, improvável, mas inegavelmente real. Quando se separaram, os olhos de Marcos estavam marejados também. Ele tocou o rosto dela, limpando uma lágrima com o polegar. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Como posso te agradecer? Marcos pensou por um momento. Então sorriu. Quando eu voltar da Alemanha em uma semana, me deixa levar você e a Yara para tomar um sorvete. Combinado? Fernanda riu entre lágrimas. Combinado. Marcos saiu. Entrou no carro. Olhou para trás e viu Fernanda na porta do hospital, acenando. Sentiu uma dor estranha no peito. Uma relutância em partir que não entendia. Para o aeroporto, Augusto. E pensou consigo mesmo. Uma semana, só uma semana e eu volto. Mas ele não sabia que Pedro tinha outros planos. Na recepção, Pedro estava conversando com a atendente, um sorriso falso no rosto. Olha, sobre aquela paciente, a Yara Silva. O senhor Almeida pediu para eu cuidar dos trâmites finais. Ele deixou o cartão dele comigo. Claro, senhor Salazar. A recepcionista sorriu. O senhor precisa de algo? Sim. Pedro pegou o papel onde Fernanda havia deixado seu telefone e endereço. Vou levar isso para os registros da empresa. E colocou o papel no bolso, onde nunca seria encontrado. Frankfurt, Alemanha. 7 dias depois. A reunião havia sido um sucesso. 50 milhões de reais em contratos assinados. Os alemães satisfeitos. Pedro exultante. Mas Marcos estava distraído. Sentado no hotel 5 estrelas com vista para o rio Meno, olhava o celular pela 10ª vez naquela hora. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Nada de Fernanda. Será que ela não quis mais falar comigo? Pensou. Será que se sentiu constrangida demais pela ajuda? Ou pior, será que aconteceu algo com Yara? A ansiedade crescia. Pegou o celular e ligou para Pedro, que estava no quarto ao lado. Pedro, você tem notícias da Fernanda e da Yara? Quem? A voz de Pedro soou genuinamente confusa. A Fernanda. A mãe da menina que ajudamos no hospital. Ah. Pedro fez uma pausa. Não, cara. Por que eu teria notícias? Você ficou lá depois que eu saí. Não falou com elas? Marcos, eu fui direto para o aeroporto. Outro lado da linha, Pedro sorria para si mesmo. Olha, esquece isso. Aquilo foi uma boa ação e pronto. Você fez sua parte. Agora foca no que importa. Temos mais reuniões amanhã. Mas Marcos não conseguia focar. Algo não parecia certo. Desligou e ligou diretamente para o Hospital Santa Cruz. Pediu para falar com o Dr. Henrique. Doutor, aqui é Marcos Almeida. Queria saber sobre a paciente Yara Silva. Como ela está? Ah, senhor Almeida. O médico soou surpreso. A menina teve alta há 5 dias. Estava bem, considerando. E a cirurgia? Foi agendada? Não, senhor.
A mãe disse que não tinha como pagar e o senhor... Bem, o seu sócio disse que já haviam feito o suficiente. Eles foram embora. Marcos ficou gelado. Como assim, meu sócio disse? O senhor Pedro Salazar. Ele conversou com a mãe na manhã seguinte à sua partida. Disse que os custos já cobertos eram o máximo que poderiam fazer. Mas eu nunca disse isso. Eu disse que pagaria a cirurgia. O médico ficou em silêncio. Então, houve um mal-entendido? Não. Marcos apertou o telefone com força. Houve uma mentira. A senhora deixou algum contato? Telefone? Endereço? Deve estar no cadastro. Vou verificar. 2 minutos depois, o médico voltou. Senhor Almeida, o telefone que consta aqui não existe. Tentamos ligar várias vezes para acompanhamento pós-alta, mas não completa. E o endereço? Esse temos. Correb em Itaquera, Zona Leste. Rua das Acácias, número 123. Apartamento 502. Marcos anotou tudo. Obrigado, doutor. Vou resolver isso pessoalmente. Desligou e ficou parado, processando. Pedro havia mentido. Pedro havia dito a Fernanda que não poderiam pagar a cirurgia. Pedro havia impedido que ela deixasse contato. Mas por quê? A resposta veio rápida e amarga, porque Pedro viu Fernanda como distração, como ameaça ao foco de Marcos nos negócios, e decidiu resolver o problema. Marcos sentiu uma fúria crescer dentro dele, uma fúria fria, controlada, mas absoluta. Abriu o laptop e acessou o sistema interno da empresa. Se Pedro estava mentindo sobre Fernanda, sobre o que mais estava mentindo? Começou a revisar contratos, transações, aprovações, e encontrou contratos paralelos, dezenas deles, todos assinados apenas por Pedro, sem a aprovação de Marcos. Desvios de fundos para contas offshore, comissões infladas, subornos disfarçados de consultoria. Pedro estava roubando a empresa. Estava roubando dele. Marcos fez as contas. 8 milhões de reais. Pedro havia desviado 8 milhões de reais nos últimos 6 meses. Pegou o celular e ligou para o sócio. Quando Pedro atendeu, Marcos disse apenas 3 palavras. Volta para o Brasil. O que, Marcos? Temos reuniões amanhã. Agora, Pedro. Volta agora ou eu chamo a Polícia Federal. Silêncio do outro lado. Então Pedro percebeu. Você descobriu. Descobri tudo. Marcos falava entre dentes. Os contratos, os desvios, os 8 milhões. E a Fernanda. A Fernanda? Pedro riu nervoso. Marcos, eu fiz aquilo por você. Ela era uma distração. Você mentiu para ela. Disse que eu não pagaria a cirurgia da filha. Uma criança de 9 anos, Pedro. Uma criança. Era necessário. Pedro explodiu. Você estava perdendo o foco. Jogou 50 milhões em risco por uma mulher que mal conhece. E você roubou 8 milhões da nossa empresa. Marcos estava mortalmente calmo agora. Então não me venha falar de foco ou prioridades. Olha, podemos resolver isso. Pedro voltou ao tom conciliatório. Devolvo o dinheiro. Você esquece isso. Seguimos em frente. Não. Marcos disse simplesmente. Nossa sociedade acabou. Quando eu voltar ao Brasil, quero você fora da empresa. Completamente fora. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Tenho 51% das ações. E agora tenho provas de crime. Então você sai por bem ou sai algemado. Você escolhe. Desligou antes que Pedro pudesse responder. Ligou para o advogado da empresa. Iniciem processo de dissolução de sociedade. E preparem processo criminal por desvio de fundos. Quero tudo documentado. Depois ligou para a secretária no Brasil. Ana, cancela todos meus compromissos da próxima semana. E agenda o primeiro voo de volta para São Paulo. Hoje. Senhor Almeida, o senhor tem reuniões importantes. Nada é mais importante que isso. Marcos já estava fazendo as malas. Preciso consertar algo que nunca deveria ter sido quebrado. 12 horas depois, Marcos estava de volta a São Paulo. Não foi para casa, não foi para o escritório. Foi direto para Itaquera. O BMW preto entrou nas ruas estreitas da Corrab. Olhares curiosos seguiam o carro de luxo. Crianças brincavam na rua. Roupas secavam nas janelas. Era um mundo completamente diferente do que Marcos estava acostumado. E ainda assim,
sentia-se mais perto de casa do que nunca. O prédio era antigo, sem elevador, com paredes descascadas. Marcos subiu os 5 andares de escada, o coração batendo forte. Não era cansaço físico, era ansiedade, nervosismo. O que ele diria? Como explicaria? E se ela não quisesse vê-lo? Parou na frente da porta 502, respirou fundo, bateu. Passos se aproximaram. A porta se abriu. E lá estava Yara. A menina estava melhor, ainda pálida, mas viva, alerta. E quando viu Marcos, os olhos se arregalaram. Você é o tio que me salvou. Virou-se e gritou. Mãe! Mãe! É ele! É o tio Marcos! Fernanda apareceu da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Ainda usava o uniforme de professora. Devia ter acabado de chegar do trabalho. Quando viu Marcos, congelou. Por um segundo, ele viu alegria nos olhos dela. Pura alegria. Mas então veio a confusão. A mágoa. Marcos, a voz dela saiu fria. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Marcos olhou para Yara. E eu vim ver como você está, campeã. Yara o abraçou. Estou melhor. Tomei remédio e fiquei boa. Mas Marcos via a verdade. Via a palidez, a fraqueza. Yara estava melhor, mas longe de curada. Longe de salva. Yara, vai brincar no quarto um pouquinho. Fernanda tocou a cabeça da filha. Preciso conversar com o tio Marcos. A menina obedeceu, mas não antes de abraçar Marcos mais uma vez. Você é meu herói. Quando a porta do quarto se fechou, Fernanda cruzou os braços. Pode falar. Marcos entrou no apartamento pequeno, viu os móveis simples, mas bem cuidados, as fotos de Yara por toda a parte, o amor que transbordava daquele espaço minúsculo. Seu sócio mentiu. Marcos foi direto ao ponto. Eu nunca disse que não pagaria a cirurgia. Eu disse que pagaria tudo, mas Pedro mentiu para você. Fernanda piscou. O quê? Ele disse que já tínhamos feito demais, certo? Que não poderíamos pagar a cirurgia? Foi exatamente isso. Fernanda se sentou, processando. Ele disse que você tinha sido muito generoso, mas que 200 mil reais era demais, que vocês já haviam feito sua parte. Ele mentiu. Marcos sentou-se ao lado dela. E fez mais. Pegou seu telefone e endereço. Nunca me passou. Passei a semana inteira esperando você ligar, achando que você não quis mais falar comigo. Fernanda estava pálida. Eu deixei meu contato. Pedi para ele te entregar. Disse que queria te agradecer pessoalmente. Ele nunca me deu. Marcos tirou um papel do bolso. Tive que pegar seu endereço no hospital. E descobri mais. Pedro estava desviando dinheiro da empresa. Roubando. Por isso ele queria me manter focado nos negócios. Você era uma distração para os planos dele. Então, você não me abandonou? Fernanda tinha lágrimas nos olhos. Eu pensei que tinha sido só caridade mesmo. Que depois de pagar a internação, você tinha seguido sua vida. Nunca. Marcos segurou as mãos dela. Fernanda, não passei um dia sem pensar em você e na Yara. Nenhum. Os olhos deles se encontraram. E dessa vez, ninguém desviou o olhar. E a cirurgia? Fernanda perguntou baixinho. Yara tem 3 meses antes que seja tarde demais. Vou pagar. Amanhã mesmo vou ao hospital, acerto tudo. A cirurgia vai acontecer. Mas são 200 mil reais, Marcos. 200 mil. Eu nunca vou conseguir. Ele colocou o dedo nos lábios dela, silenciando-a. Você não precisa pagar. Tudo que eu quero é ver Yara crescer saudável. E... Ele hesitou. E talvez poder estar presente para ver isso. Fernanda entendeu o que ele não estava dizendo. Marcos, somos de mundos diferentes. Eu vim desse mundo. Marcos apontou para o apartamento. Minha mãe criou eu e meu irmão em lugar parecido com esse. Lavava chão de madrugada para me colocar na escola. Eu conheço esse mundo, Fernanda. E sabe de uma coisa? Eu sou mais feliz aqui nesses últimos 10 minutos com você do que fui nos últimos 5 anos da minha vida. Lágrimas escorriam pelo rosto de Fernanda agora. Como você pode dizer isso? Você mal me conhece. Então me deixa te conhecer. Marcos tocou o rosto dela. Me deixa estar presente.
Me deixa fazer parte da vida de vocês. Não por obrigação ou caridade, mas porque quando olho para você, vejo o futuro. E faz tanto tempo que só via passado. Fernanda não conseguiu segurar mais. Beijou-o. Não foi um beijo calculado. Foi desesperado, urgente, cheio de todas as emoções reprimidas de uma semana de mágoa, confusão, saudade. Marcos retribuiu, puxando-a para perto, sentindo como se finalmente estivesse completo. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. A porta do quarto se abriu. Yara estava lá, segurando um caderno. Vocês estavam se beijando? Fernanda corou. Yara! Eu sabia! A menina pulou de alegria. Eu escrevi no meu diário que você ia ser meu pai. Marcos olhou para Yara surpreso. Você escreveu isso? No seu diário. Yara acenou com a cabeça, toda orgulhosa, e correu até ele. Quer ver? Estendeu o caderno com capa de unicórnio, todo desenhado e colorido. Yara, isso é privado. Fernanda tentou intervir, mas Marcos já estava folheando com cuidado, como se segurasse algo precioso. A letra era infantil, mas clara. Havia desenhos em cada página. E então ele encontrou a entrada que Yara queria mostrar. Data do dia que ela desmaiou no aeroporto. Hoje eu quase morri. Mas veio um anjo. A mamãe disse que ele se chama Marcos. Ele tem olhos tristes igual os meus quando a professora fala de pai. Acho que ele também não tem pai por perto. Eu gostei dele. Queria que ele fosse meu pai. Marcos sentiu um nó na garganta. Precisou desviar o olhar, limpar os olhos rapidamente. Yara, isso é a coisa mais bonita que alguém já escreveu sobre mim. É verdade. Yara subiu no sofá ao lado dele. Você parecia triste. Mas quando olhou para minha mãe, seus olhos ficaram menos tristes. Fernanda estava chorando agora, mão na boca, observando a cena. Marcos abraçou Yara. Sabe de uma coisa? Eu também perdi meu pai quando era pequeno como você. E por muito tempo fiquei com olhos tristes. Mas então conheci você e sua mãe. E sabe o que aconteceu? O quê? Yara perguntou, olhos grandes. Meus olhos começaram a sorrir de novo. Yara sorriu enorme e abraçou-o com força. Então você pode ser meu pai? De verdade? Marcos olhou para Fernanda pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu chorando. Se sua mãe deixar, eu adoraria. Ela deixa. Yara nem esperou. Né, mãe? Você deixa. Fernanda riu entre lágrimas. Eu deixo. E foi assim, naquele apartamento pequeno em Itaquera, cercado por móveis simples e amor abundante, que Marcos Almeida encontrou o que procurava durante toda a sua vida. Família. Os dias seguintes foram uma corrida. Marcos foi ao Hospital Santa Cruz pessoalmente, acertou todos os detalhes da cirurgia de Yara. Transferiu R$250 mil, cobrindo não apenas a cirurgia, mas todo o tratamento pós-operatório e medicações pelo resto da vida. Enfrentou Pedro. A dissolução da sociedade foi amarga e pública. Pedro tentou negociar, depois ameaçou, depois implorou. Mas Marcos foi inflexível. A empresa era dele agora, completamente, e Pedro responderia criminalmente pelos desvios. Quando os advogados finalmente se foram e os papéis foram assinados, Marcos sentiu-se livre, livre de um peso que carregava há anos sem perceber. A cirurgia de Yara foi marcada para 2 semanas depois. Eram as 2 semanas mais longas da vida de Fernanda. Marcos esteve presente em cada dia, jantava com elas, levava Yara para tomar sorvete, ajudava Fernanda a corrigir provas dos alunos dela, e aos poucos, algo lindo foi crescendo. Não era só atração, era parceria, era respeito, era amor. Uma noite, depois que Yara dormiu, Marcos e Fernanda conversavam na varanda minúscula do apartamento. A cidade se estendia abaixo deles, luzes piscando até o horizonte. Tenho medo, Fernanda admitiu. Da cirurgia. E se algo der errado? Não vai dar. Marcos segurou a mão dela. Trouxe os melhores cirurgiões. Yara é forte. Ela vai superar isso. Como você pode ter tanta certeza? Porque ela é filha sua. E você é a pessoa mais forte que já conheci. Fernanda riu baixinho. Eu não me sinto forte. Força não é não ter medo. É ter medo e continuar assim mesmo.
Marcos virou-se para ela. Você fez isso a vida inteira, sozinha, mas agora não está mais sozinha. Fernanda o beijou. Devagar dessa vez. Um beijo que dizia obrigada, te amo, fique. Tudo ao mesmo tempo. Quando se separaram, Marcos disse: conheci alguém hoje. Um professor da escola onde você trabalha. Fernanda arregalou os olhos. Roberto, ele te procurou? Não exatamente. Marcos sorriu. Fui buscar você do trabalho e ele deixou bem claro que estava interessado em você. Fernanda corou. Ele me chamou para sair algumas vezes. Sempre recusei. Por quê? Ele parece legal. Porque ele não é você. Fernanda falou simplesmente. E foi a vez de Marcos beijá-la. O dia da cirurgia chegou. Fernanda estava pálida, tremendo. Os pais dela haviam chegado do Rio de Janeiro, trazidos pelo motorista de Marcos. Dona Célia, uma senhora baixinha e forte, abraçava a filha. Seu Antônio, alto e magro, tinha as mãos tremendo tanto quanto as de Fernanda. Marcos ficou ao lado de Fernanda durante as 4 horas que durou a cirurgia. Segurou sua mão. Rezou com ela. Chorou com ela. Quando o Dr. Henrique finalmente saiu, tinha um sorriso cansado no rosto. A cirurgia foi perfeita. Yara vai ter uma vida completamente normal. Vai poder correr, brincar, ser criança. Vai poder crescer. Fernanda desabou. Literalmente caiu nos braços de Marcos, soluçando de alívio tão profundo que doía. Obrigada, Deus. Obrigada. Marcos a segurou, também chorando agora. Ela está salva, Fernanda. Nossa menina está salva. E naquele momento, Fernanda percebeu que ele havia dito nossa menina, não sua menina, nossa. A recuperação de Yara foi rápida. Em 3 dias, já estava sentada na cama pedindo sorvete. Em 1 semana, já queria levantar. Em 2, teve alta. Marcos estava lá todos os dias. Levava jogos, livros, desenhos para colorir. Contava histórias. Fazia vozes engraçadas que faziam Yara rir até doer a barriga. E quando finalmente deixaram o hospital, Yara andando com as próprias pernas, saudável e forte, Marcos sentiu que havia fechado um ciclo. Havia salvado uma vida, assim como alguém havia salvado a dele anos atrás. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Marcos. Vendeu a mansão onde morava sozinho. Comprou uma casa de 3 quartos, em um bairro de classe média. Nada ostentoso, apenas aconchegante. Um lar. Fernanda inicialmente recusou-se mudar, mas Marcos insistiu. Não é caridade, é construir nossa vida juntos. E Yara merece um quarto maior, com espaço para os livros dela. Foi o argumento dos livros que convenceu Fernanda. Marcos criou a Fundação Yara, uma organização que pagava cirurgias e tratamentos para crianças carentes com doenças graves. No primeiro ano, ajudaram 43 famílias. Fernanda coordenava os casos, usando sua experiência de quem viveu aquela dor para ajudar outros. E em uma tarde de sábado, 6 meses após a cirurgia, durante uma festa de aniversário de 10 anos de Yara na escola, Marcos se ajoelhou. A festa parou. Todas as crianças fizeram silêncio. Os pais pararam de conversar. Até a música parou. Fernanda Silva. Marcos tirou uma caixinha do bolso. Você entrou na minha vida no momento que eu mais precisava, mesmo sem saber. Me mostrou o que realmente importa. Me deu propósito. Me deu amor. Me deu família. E eu sei que somos de histórias diferentes, de caminhos diferentes, mas quero que nossos futuros sejam iguais. Casa comigo? Deixa eu ser seu marido? Deixa eu ser pai da Yara oficialmente? Fernanda estava chorando. Toda a escola estava em silêncio absoluto. Sim, foi Yara quem gritou primeiro, pulando de alegria. Ela disse sim. Eu sei que ela vai dizer sim. E Fernanda, rindo e chorando ao mesmo tempo, disse: sim, eu caso com você. A escola inteira explodiu em aplausos. Crianças pulavam, professores choravam, e Marcos colocou o anel no dedo de Fernanda, um anel simples, mas lindo, e a beijou enquanto Yara os abraçava. O casamento foi 3 meses depois, simples, no salão da escola onde Fernanda trabalhava. Yara foi da minha, usando um vestido rosa que ela mesma escolheu. Marcos vestia terno, mas sem a soberba de antes.
apenas um homem feliz prestes a se casar com o amor de sua vida. Quando o juiz de paz perguntou se alguém se opunha ao casamento, Yara gritou: "Eu não me oponho." E toda a igreja riu. Na festa, Marcos dançou com Fernanda. Depois dançou com Yara. E quando a menina colocou a cabeça no ombro dele e sussurrou: "Te amo, pai", Marcos sentiu que sua vida estava completa. Um ano depois, Marcos adotou Yara oficialmente. No dia que os papéis foram assinados, deu a ela um presente: o diário onde ela havia escrito sobre ele. Na primeira página, ele havia colado aquela foto antiga, dele mesmo quando criança, sendo abraçado pela mãe. Embaixo, ele havia escrito: "Yara, você me salvou tanto quanto eu salvei você, e eu prometo ser o melhor pai que eu puder ser. Com amor eterno, papai Marcos." Yara abraçou-o chorando. E Fernanda, observando os dois, sentiu uma gratidão tão profunda que quase doía. 3 anos depois, a Fundação Yara havia ajudado mais de 300 famílias. Marcos não era mais apenas um empresário milionário. Era um filantropo respeitado, um pai dedicado, um marido apaixonado. Fernanda continuou professora, porque amava ensinar, mas agora também coordenava a fundação, usando sua história para dar esperança a outras mães. E Yara, com 13 anos, saudável e forte, havia decidido que queria ser médica cardiologista, para ajudar outras crianças como ela. Na inauguração da nova sede da Fundação Yara, um prédio inteiro dedicado a salvar vidas, Marcos fez um discurso. Há 4 anos, eu estava em um aeroporto. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha nada que realmente importava. E então, vi uma mãe desesperada pedindo ajuda. Vi uma menina morrendo. E algo dentro de mim quebrou. Ou talvez se consertou. Ele olhou para Fernanda e Yara na primeira fila. Eu não salvei aquela menina naquele dia. Ela me salvou. Ela e a mãe dela me mostraram o que é amor verdadeiro, o que é força verdadeira, o que é riqueza verdadeira. E hoje, esta fundação existe para que nenhuma mãe tenha que escolher entre o filho e o dinheiro que não tem. Para que nenhuma criança morra porque nasceu pobre. Porque toda vida tem o mesmo valor, e todo amor merece uma chance. O salão explodiu em aplausos. Yara correu e abraçou Marcos. Fernanda os abraçou também. E ali os 3 juntos eram a prova viva de que, às vezes, perder um voo é o único jeito de encontrar seu destino. 5 anos depois daquele dia no aeroporto, Marcos estava em casa. Uma casa barulhenta agora, porque Fernanda estava grávida de um menino. Yara, aos 15, estava estudando para ser médica. E Marcos estava feliz. Feliz de verdade. Naquela noite, deitado ao lado de Fernanda, ele sussurrou: "Quem diria que perder 50 milhões de reais seria a melhor decisão da minha vida?" Fernanda riu. "Você não perdeu 50 milhões. Você ganhou uma família." Marcos a beijou. "Eu ganhei tudo." E era verdade, porque no fim, ele havia aprendido a lição mais importante. Dinheiro você perde e ganha, mas amor, família, propósito, isso você não pode comprar. Você só pode construir, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um ato de bondade de cada vez. E tudo tinha começado com uma mãe desesperada, uma criança desmaiando e um homem rico que decidiu, pela primeira vez em muito tempo, fazer a coisa certa. Não pelos negócios, não pela publicidade, não pelo retorno, mas simplesmente porque era certo, porque era humano, porque no fundo todos somos iguais quando o que amamos está em perigo, e às vezes salvar uma vida não é apenas sobre a pessoa que você salva, é sobre a pessoa que você se torna no processo. Marcos havia entrado naquele aeroporto como um empresário vazio, e havia saído como um homem completo. E essa foi a maior fortuna que ele jamais conquistou.